Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje, dia 20 de janeiro de 2016, começa mais um fechamento de mercado. Eu falo fechamento de mercado mesmo sabendo que agora o mercado fecha às 6, né? Então não é tão fechamento assim, né? Muita coisa já aconteceu hoje. O mercado no mundo inteiro caiu com bastante força. A Petrobras aqui no Brasil puxou bastante a nossa bolsa para baixo, mas um dia de bastante queda em vários setores. Uma queda que é menor aqui do que inclusive é no mercado americano. Lá a perspectiva era de uma abertura com uma queda de 2% e essa queda realmente veio, mas depois da abertura o mercado continuou caindo com força, enquanto de certa forma aqui a gente permanece lateralizado, né? Deixa eu começar mostrando exatamente isso para vocês, né? Esse aqui é o gráfico do... Vamos lá, tá carregando aqui. O mercado já está cansado na quarta, né? Mas vamos lá. Esse aqui é o gráfico do S&P 500, né? É o gráfico diário do S&P 500. A gente percebe que... Eu vou colocar um gráfico de 5 minutos para tentar explicar mais ou menos isso, né? Então aqui já foi essa abertura com 2%, quando abriu meio-dia e meia, só que depois o S&P 500 chegou a estar caindo mais 2% a partir da abertura, né? E o nosso índice, né? Índice futuro, acabou que permaneceu lateral durante todo o pregão. Ele até furou o fundo aqui por alguns momentos, né, quando lá fora apertou bem, mas acabou não tendo tanta força para cair. De certa forma, né, essa queda hoje dos mercados externos não está saindo tão caro para o nosso mercado. Então aqui a gente cai nesse momento 2%. E lá fora, né, a queda é um pouco maior, né, de 2,5%, né? Só que como a gente tem aqui, gente, um beta alto, né, se fosse mês passado, provavelmente a gente estaria caindo bem mais. A queda não é tão grande, mas é suficiente para furar essa linha vermelha, que, só para deixar claro, né, essa é uma linha de retorno de um canal de baixa do gráfico semanal. Como a gente ainda está na quarta-feira, a gente pode falar que por enquanto furou, mas como não fechou ainda o nosso o candle semanal, né? Até sexta-feira o mercado pode voltar, mas a informação que a gente tem hoje é que o mercado está fechando abaixo dos 38 mil pontos, abaixo dessa linha vermelha, e aí já entra, fechando o gráfico semanal abaixo disso, já entra aquele alvo que a gente começou aqui nos 35.500 pontos. Eu vou até mostrar para vocês aqui o que seria esses 35.500 pontos, né? Voltando o nosso gráfico aqui a um outro momento de mercado, que foi exatamente o momento em que o mercado, depois de uma forte queda em 2008, se recuperou e fez um pivô, deixando um fundo aqui nessa região, tá? Essa região é exatamente essa região que eu estou falando, próxima aos 35.500 pontos, perfeito? É o único ponto de suporte que a gente vê para o nosso Ibovespa, caso ele caia abaixo desses níveis que temos aqui, que na verdade já caiu, né? E mais engraçado ainda, né, que antes a região de 38 mil pontos parecia longe, depois a região de 35 mil pontos, 35.500 pontos parecia mais longe ainda, mas agora já é pertinho, né? Então a gente já tem aí mais 2 dias de queda como hoje, a gente já está lá nessa região de 35 mil pontos, perfeito? Eu estou vendo algumas pessoas comentarem, né, que a nossa queda foi menor porque justamente a nossa bolsa ficou muito barata por conta do dólar, né? A XP tem no começo do mês ela manda para os clientes um relatório de alocação e dentre algumas coisas que são importantes naquele relatório é exatamente o preço dos ativos do Ibovespa em relação ao lucro que essas ações dão. Tá? Você tem um preço por lucro médio, né? E você tem aí uma curva, né? Que às vezes o preço está um pouco acima, às vezes um pouco abaixo dos últimos, sei lá, 10 anos, 15 anos, né? E o que a gente percebe neste momento é que o preço acabou de cruzar essa região média para um pouco para baixo, né? Mas está longe de ser um preço muito baixo, né? É um preço muito baixo se a gente esquecer da qualidade das empresas que a gente tinha hoje, que tinha, por exemplo, há 10 anos atrás, né? Mas quando a gente leva em conta o lucro que essas empresas têm, o preço está
muito perto da média dos últimos anos. Está um pouco abaixo agora, tá? Mas não é no maior low da história, né? Então, o nosso valor aí, ou o Ibovespa, não está aí tão baixo aos olhos dos investidores, justamente porque o lucro dessas empresas caíram bastante, perfeito? Bom, aliás, uma das novidades que a gente tem para esse ano, a gente vai provavelmente nos próximos meses, todo início de mês, mandar um vídeo para os nossos clientes falando um pouco mais desse relatório, explicando sem financeiros, tá? Com bastante detalhe esses relatórios para vocês. Bom, voltando aqui para o gráfico, pessoal, né, a gente tem que contribuiu com essa queda, né, alguns ativos que caíram com bastante força. Dentre eles a Petrobras, né, e aquela mesma linha que o Ibovespa está cruzando hoje, a Petrobras já cruzou desde o início da semana, né. E esses R$ 4,27 aqui, né, que eu comecei a colocar quais são os alvos para baixo em Petrobras, porque, cara, nessa velocidade, né, não adianta mais a gente ficar olhando para o 5,50, ela já está 4,30, né. Eu encontrei suporte Petrobras em algumas regiões que eu queria mostrar para vocês, mas aí eu preciso ir para o gráfico semanal e voltar mais de uma década, né? Que é exatamente quando Petrobras esteve nesses níveis que ela está agora, tá? Então, voltando aqui o gráfico, quase tudo que eu posso aqui, né? A gente enxerga alguns pontos que foram importantes para a Petrobras no passado, tá? Esses 4,27 marcados foram exatamente os topos do começo de 2001, olha que ponto chegamos com a Petrobras, né? Esse ponto aqui de 2002 e depois aqui um topo também em 2003, né? Então esse ponto é um ponto importante para o ativo. Depois disso, 3,77 foi também quando teve a primeira correção, depois que o mercado começou a subir em 2002, um ponto de fundo importante. E aí abaixo disso só em 2,97. Então são os pontos de suporte em Petrobras. É difícil, né? Um dia que o mercado, boa parte das ações tenta algum tipo de recuperação, Petrobras cai mais 8. E daqui a pouco já vale menos que $1, né? Daqui a pouco, se brincar, já vale menos que 1 litro de gasolina, né? É triste, mas é a realidade, perfeito? Agora, alguns outros ativos, né? Como, por exemplo, Vale 5, que também não sofre muito menos, né? Mas estão vivendo um dia de recuperação, né? Então, Vale 5 abriu, caiu, né? E está já voltando aqui, deixando mais uma vez, né? Já é a terceira ou quarta vez que a gente fala disso, né? Quando você tem um candle de baixa, um gap, né? Deixando a possibilidade de ter, se tivermos um candle de alta, formar aqui neste ponto um padrão que a gente chama de bebê abandonado e que, portanto, poderia trazer um pouco de correção para o papel. Essa é só uma possibilidade que precisa de um próximo candle, né? Não adianta falar nisso agora, a gente precisa aí de um próximo candle para ratificar o que a gente está falando, perfeito? Vamos lá. André, Ecor 3, sem fundo, vamos lá, Ecor Rodovias. Bom, ela teve aí um período até interessante, né? Um período que parecia que ia romper essa linha de tendência que vocês estão vendo aqui, né? Ela bateu nessa linha várias vezes aqui nesse ponto, não conseguiu romper, desceu, também rompeu o fundo, mas não ficou abaixo, subiu, teve gap de alta, bateu na linha, deu dor de barriga de novo e a partir daí rompeu esse ponto, que poderia ser chamado de região de Deus me livre aí para nossa querida Ecor 3, né? Enfim, está na mínima histórica, caindo com bastante força. Eu não sei se tem fundo ou não, mas por enquanto, né, não parece que ela tenha achado o fundo. Ou seja, por enquanto, ROG continua a tendência de baixa, tá? Vamos lá, dólar, por favor. Beleza, é com o maior prazer que a gente olha o dólar, né? O dólar hoje está fechando depois de muito tempo, né, desde outubro, acima dessa região que eu considero uma região aí de realmente, que é realmente muito importante com o dólar, que é essa região de 4.100, né? Ele teve já perto dos 4.050, acabou perdendo um pouco de força no final do pregão, mas a fecha acima dessa região eu acho que é possível uma aceleração bem forte a partir desse ponto, tá ok? A gente até falou de uma operação no dólar hoje no gráfico de 5 minutos, compramos aí no rompimento de 4.005 pontos, 4.105 pontos, que foi exatamente essa região. Tinha essa resistência, mas acabou sendo ultrapassada sem maiores problemas. E a minha recomendação é, acima desse ponto, se fechar acima desse ponto aqui, não tem vejo problema nenhum em tentar um swing trade comprado com dólar. É claro que quem faz isso
tem que entender muito bem a característica desse tipo de operação. É uma operação alavancada, é uma operação que você tem que recompor margem todos os dias, ou seja, tem que ter muita responsabilidade para saber o que está fazendo em ficar em uma operação como essa, tá ok? O dólar só deixa de ser interessante se fechar abaixo desses 4.100, tá ok? Então, muita atenção ao fechamento do dólar, que perde força no final do dia, mas, como eu disse, né, tendo esse fechamento acima dos 4.100 pontos, abre espaço para muita alta, perfeito? Vamos lá. Você acredita que o Ibovespa aumenta porque aqui temos mais manipuladores? Cara, não. Assim, em momentos de pouca liquidez, em momentos de pouca volatilidade, você tem aí uma possibilidade de ter, com fluxo menor de ordens, né, alguns grandes players que conseguem mexer com o mercado, né? Mas quando o calo aperta e o volume acaba aumentando depois de uma forte queda, uma forte alta, é difícil você manipular isso, tá ok? Eu sempre ouvi dizer, desde que cheguei no mercado, que tinha esses tubarões que faziam o que queriam do mercado e que levavam o mercado para cá, e o cara estopava a gente ou derrubava o preço até tal região. Mas eu nunca conheci gente como esse. A gente tem algumas coisas que são naturais de algum mercado, por exemplo, a partir do momento que sai ajuste do dólar, você geralmente tem uma volatilidade maior, às vezes o preço está em alta, quando chega no preço médio de compra e venda, você tem uma batida e tal, mas isso é muito de mercado intraday, tá? Você segurar um mercado no gráfico diário, você precisa de um caminhãozão de dinheiro todos os dias, né? Então eu acho que, na verdade, a gente teve um pouco menos de força para queda realmente hoje, não foi nada de manipulação, acredito eu, tá? Argentino, Vale está caindo quase 4%. Perfeito. Deixa eu só explicar um pouco melhor aí o que eu disse, tá? Quando o nosso mercado abriu, tá certo? Que a Vale abriu aqui nessa região, né, perto aí dos 6,80, lá fora apontava para uma queda de 2% no mercado americano, né? Ele acabou caindo muito mais e a Vale não perdeu tanta força. E chega no final do pregão, né, enquanto Petro está lá perto da mínima, a Vale deu uma recuperada. É claro que ela não foi suficiente para fazê-la fechar positiva, tá certo? Mas o cenário que tinha escrito para a Vale poderia trazer muito mais queda para o ativo e acabou não trazendo. Isso em Vale 5, né? Na Vale 3 é até diferente, porque a Vale 3 ganhou força, tá? E olha só, a Vale 3, apesar do Ibovespa ter quase 2% de queda, neste momento está positivo, tá? Então você teve uma recuperação a partir da abertura, não uma recuperação a partir do fechamento de ontem, tá? Ou seja, enquanto o mercado americano abriu, a Vale se recuperou durante o dia, tá? Não significa de forma alguma que a Vale agora vai subir, vai voltar lá para os R$15, tá? É só mostrar aqui uma força relativa de Vale em relação tanto ao nosso mercado quanto ao mercado internacional a partir da abertura, tá? Vamos lá, vamos falar de BVMF. É uma que perdeu fundo hoje, era uma das minhas recomendações de venda. Caiu bastante, está fechando muito perto aí do ponto em que teve o rompimento, tá? Ainda tem um ponto de suporte aqui nesses 10,15, foi onde se segurou, mas tem que ficar muito atento, porque para baixo disso pode vir uma queda um pouco mais forte de BVMF, caso não venha aí o repique de mercado, tá ok? Acho que Bovespa cumpriu seu objetivo e finalmente vai respirar nos próximos dias. Isso é sempre um momento muito ruim, né? Porque você tem o momento do repique, né? Você tem provavelmente algumas operações de venda que serão estopadas ou você vai ter um lucro menor, né? Mas eu acho que nesse momento já é necessário, porque está difícil de vender a maioria dos ativos que já tem pernas de 10, 15, 20%, né? Mas vamos lá. André, ações que ganham com dólar não estão reagindo. Setor de carne, celulose, Embraer. Você recomenda alguma compra fora as que você diz no estudo de domingo? Não, Marcão, né? E eu sempre sou muito cético em relação a isso, né? A gente não tem que tradar o dólar quando a gente não tem que olhar tanto para o dólar quando a gente vai tradar Embraer, porque a valorização dela, se ocorrer, vai ser provavelmente também a valorização do dólar, né? Ou de outros setores, né? Então eu gosto de ficar fixo naquele papel. É claro que você precisa entender o cenário, tá certo? Eu sei que o cenário com dólar em alta favorece uma série de ativos, tá certo? Então, provavelmente eu vou dar muita atenção para esses ativos, mas eu só compraria esses ativos caso esse gráfico desses ativos mostrasse também um alto potencial aí
de alta, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, SUSB 5, tá certo? Eu jamais compraria esse ativo nesse momento. Por quê? Porque olhando para o gráfico, a gente percebe que ela tem tendência de baixa. Tá muito esticada, pode passar por um repique, perfeito. Mas não é uma operação para a gente abraçar no swing trade, por quê? Porque é uma ação em tendência de baixa. Então, o que a gente viu nos últimos dias é que, mesmo com o dólar se mantendo no topo, a SUSB caiu. Então, provavelmente, a SUSB não tem aquela ligação que tinha lá atrás com o dólar. Simplesmente porque, além do preço do dólar, é muito importante para essa empresa o preço da commodity que ela venda, que é o papel e celulose. Então, se o preço do dólar subir, mas em compensação o preço do papel e celulose despencar, né, como vem acontecendo com o minério de ferro da Vale, como vem acontecendo com o petróleo, acaba sendo prejudicial para a empresa. Então, eu ficaria mais focado. É claro que é bom saber quais são as empresas que têm uma relação mais clara com o dólar, mais perto do dólar. Porém, eu manteria o foco no gráfico daquele ativo que você está operando, tá ok? André, o problema aqui é curto prazo e longo prazo. Vale começar a comprar aos poucos nesse patamar do Ibovespa? Sardinha, eu acho que ainda não, tá? Eu realmente acredito que o momento do longo prazo vai chegar e é difícil saber o time correto, né? Eu acho que quem fica procurando sempre o fundo acaba ou entrando muito antes ou entrando muito depois e tal. Mas por enquanto eu manteria o meu dinheiro na renda fixa e esperaria pelo menos um fôlego desse mercado. Talvez a gente não consiga comprar 37 a 35 a 32 mil pontos, mas se conseguirmos comprar 42 quando tiver um teste de fundo e tiver pelo menos uma possibilidade, ou pelo menos quando a gente enxergar uma luz no fim do túnel dessa crise econômica / política, né, porque hoje eu não enxergo, eu acho que fica mais interessante para a gente começar a focar no longo prazo, tá? Mais uma vez, né, a gente tem um relatório de alocação que a gente manda para os clientes, né, e vocês têm também o Celso falando sobre cenário aqui com vocês todo dia pela manhã, o Ricardo Quinho, o Gustavo, né? Eles também não enxergam esse um bom momento para voltar para o mercado pensando num prazo maior, tá? É claro que não necessariamente a gente vai acertar no fundo, é até mais comum que você acerte depois. Quando tiver a primeira luz no fim do túnel, provavelmente o mercado já vai abrir subindo muito, né? Então você com cautela vai esperar um pouco para ver se essa luz é uma luz mesmo e se não é um trem na contramão. E quando você for entrar já não está tão no fundo, mas ainda não tem essa luz, tá ok? Valeu, Shaolin. Vamos lá, vamos dar uma olhada também em BRAP 4. E foi engraçado, né? Porque quando eu senti que Vale poderia cair, né? Eu dei uma olhada nos papéis de BRAP 4, ela parecia mais interessante do que a Vale. E realmente foi, né? Pena que a gente zera as nossas operações sempre na sexta-feira, né? Obedecendo uma característica desse mercado, e já saímos da BRAP, né? Pena porque ela continua caindo. Então, como a gente gosta de ganhar mais sempre, né? Eu queria continuar aí mantendo essa indicação, mas pena que a gente já saiu. Mas a BRAP continua caindo e, diferente da Vale, não ganhou tanta força hoje, tá? No intraday, pelo amor de Deus, né? Tá caindo quase, a Vale está caindo 3%, sei lá, 2%. Então entendo que é só no intraday, então continua na tendência de baixa, tá ok? É brabo ver uma queda tão forte, né? E você que não gosta de entrar no meio da perna, vê caindo sem um ponto de entrada. Por isso que eu acho, né, que o melhor seria um pouco de repique, pelo menos para a gente ter novas vendas nesses papéis, tá certo? BBSE ainda vale ficar vendido? Bom, a gente... eu não gosto de mudar a característica das minhas operações depois que ela é iniciada, tá? Então, acredito que sim, tá? Ela deu uma bela recuperada hoje, né? Ela tinha ficado bem feia, tá? A gente estava com lucro de quase 3,5% na operação, ela acabou voltando com força no final do dia, mas eu não gosto de tomar decisões, principalmente no intraday, tá? Que são decisões diferentes daquelas que a gente toma quando está fazendo lá o nosso estudo, tá? Então, continuo achando bem interessante aí continuar vendido em BBSE 3, tá ok? Pomo 4, pode comentar? Vamos lá, Pomo 4 em forte tendência, em forte correção da tendência de baixa, tá? Hoje de manhã a gente falou sobre ela, né? Que tudo que a gente queria
é que se Pomo viesse para um repique para reverter tendência, que ela deixasse pelo menos aqui uma correção para a gente ter um stop mais barato, né? Tinha ficado aqui uma espécie de estrela cadente, não é tão perfeita porque a sombra não é tão maior do que o corpo real, mas de qualquer forma Pomo veio para um pouco de correção e aí a gente precisa ficar atento aos próximos dias como é que vai ser essa correção aqui para a gente de repente encontrar um ativo ao menos para compra, tá ok? Bom, a entrada de Even 3, louco, é uma das poucas ações que mantém a tendência de alta, porém, pela segunda vez, tentou romper aqui os 16, né, que acabou voltando, tá? Então, por enquanto, não está sendo tão interessante o papel, tá? Mas eu gosto, acima de 4,16, amanhã, se ela tiver de novo, eu continuo acreditando que se vier um repique, Even 3 é uma operação para se tradear neste momento, tá ok? Bom, acredito que por hoje meu tempo tem acabado, senão daqui a pouco vocês me cortam aqui, né? Então agradeço muito a presença de todos, pessoal. Hoje o dia foi pesado, eu tô meio cansado, mas amanhã eu tô lá de força renovada às 9 da manhã, se Deus quiser, para fazer mais uma abertura de mercado. Então abraço a todos e até lá. Tchau, gente.